Agora é madrugada aqui em Rondônia. Hoje é 1º de maio de 2024. Eu venho a vocês com todo o carinho, com todo o respeito a homens, mulheres, meninos e meninas em todos os países do mundo. Eu desejo a vocês uma vida nova, longe das guerras, longe da intranquilidade. Eu quero o bem da população mundial. Veja bem, eu tenho feito declarações fortes, diferenciado de tudo que já se ouviu, são os meus ensinamentos. O que acontece? Foi dito que viria no mundo muitos falsos profetas. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tá. O versículo 12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí tá. No versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mas qual o evangelho do reino? Aquele que foi anunciado há mais de 2000 anos, que o povo hebreu, junto com os romanos, consumiu. Observa que no passado, o Messias e os seus seguidores, eles eram perseguidos. A Igreja Católica queimava em fogueiras, a Inquisição matou muita gente, né? O povo que anunciava a verdade naquele tempo foram mortos. E hoje tentam me matar também. Eu só estou vivo até agora porque a coisa agora é diferente do passado. Agora chegou o fim. Estamos chegando ao término do reinado de Satanás no mundo. No passado, quando eu anunciava a verdade, isso há mais de 2000 anos, também não acreditaram em mim. Como assim não acreditaram em Noé, que vocês chamam de Noé, que dizia para o povo deixarem o que praticavam de errado e abraçarem a verdade, e eles zombavam dele, não acreditaram nele, né? Inventaram uma história que Noé fabricou uma arca da madeira de gofé, né? E que na arca só entrou ele, a esposa e os seus filhos e as suas noras, apenas 8 pessoas. Isso inventaram. Naquele tempo, houve um povo que entrou na arca com ele, ou melhor, comigo. Acontece que você, lendo a Bíblia, nela hoje é uma mistura de verdades com mentira,
até mesmo porque eles consumiram aquele evangelho, eu vou utilizar essa palavra aqui, que também não é boa, né? Aquela mensagem que ele anunciou no passado, aqueles ensinamentos originais, eles consumiram. Aí fizeram um livro paralelo, chamado Bíblia, um livro paralelo chamado Torá, um livro paralelo chamado Talmud, um livro paralelo chamado Alcorão, Taná, inventaram uma cabala, que são estudos, né? Tudo adulterado. Uma certa feita, um jornalista do Paraná, por nome Marcelo, que escreve jornais para todo o Brasil há mais de 20 anos, em contato comigo, ele me pediu para mim fazer parte de um grupo deles. Aí eu disse, mas eu sou um homem semi-analfabeto, apenas estudei a 4ª série primária, eu não tenho conhecimento de vocês, porque vocês estudaram os ensinamentos daqui, das literaturas daqui. E aí o que vai fazer um leigo no meio de vocês aí, jornalista, doutores formados? Eu vou ser uma decepção para vocês. Aí eles disseram, não, mas o pessoal está querendo lhe ouvir, está pedindo para colocar você lá e tal. Eu falei, ok, então você me coloca, só que eu já lhe afirmo que eu não vou ficar no grupo de vocês. Daí sim, me colocaram no grupo, me fizeram uma série de perguntas lá no grupo, eu respondi todas elas. Aí colocaram um professor de hebraico para falar comigo. Quando ele se identificou e disse que era professor de hebraico, eu disse a ele, mas qual hebraico que você é professor? O hebraico que Satanás arranjou para você. Você se esqueceu que o povo hebreu foi expulso, foi expulso da terra deles várias vezes? Você se esqueceu que Hitler matou milhões de judeus do povo hebreu? Daí, por que expulsaram esse povo da terra deles? Porque as escritas originais estavam lá. E Satanás, para banir a verdade, baniu o povo hebreu que conhecia a verdade. Eles foram dispersos para vários lugares. Hoje existe lá 2 hebraicos. Dizem que um é arcaico e que o outro é moderno. O pai me mostrou que os 2 são modernos, que nenhum é arcaico, nenhum é antigo. É tudo novo. Satanás baniu as literaturas originais do mundo. E tem mais. Não só do livro que vocês chamam Bíblia, que vocês chamam de Torá e etc., que ele baniu a verdade. Satanás colocou a população na contramão em todas as literaturas. Quando você diz, por exemplo, infelizmente, o pai me fez saber que você está dizendo o infeliz está mentindo. Observa, infelizmente, o infeliz está mentindo, contando uma mentira. Aí quando você diz o soldador, ou seja, você vai soldar a dor, é sem lógica. Você vai soldar a peça. O lavrador, você vai lavrar a dor. Está incorreto. Você vai cultivar a terra. Então, Satanás, ele baniu
a realidade e colocou o povo na contramão. Hoje eu sei que os ensinos de colégios é uma catástrofe. Estão enganando os meninos e as meninas na escola. Escola, hoje eu tenho nojo delas. Eu sei que tristeza. Só que os homens que dizem que são formados em faculdades estão cegos. Chegará um tempo que eles vão ver que eu estou dizendo a verdade. Porém, tem que tomar cuidado para não acordar tarde demais. Tem que acordar enquanto é tempo, porque eu não quero o mal de ninguém. Vamos lá. Em Mateus capítulo 24, diz assim, versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quais são os escolhidos? Yahweh mandou para esse mundo 142 mil. Você soma 1 e 4, 5 e 2, 7. Dá o número da perfeição. 7 lamparinas, 7 castiçais de ouro, as 70 semanas de Dayanul. Yahweh criou o que ele criou, né? E quando chegou no 7º, ele deu para o homem repousar, né? O 7º tempo ele deixou como repouso, né? Para o homem parar os seus trabalhos materiais e reverenciar e fazer uma reflexão do que passou. 7º tempo. Eles falam 7º dia. Tá. Então, o que acontece hoje? Então, são 142 mil enviados. Satanás inverteu e colocou 144 mil, implantando os 6 dele. 1 e 4, 5. 5 e 4, 9. Você vira o 9 ao contrário, dá o 6 de Satanás. Por que nos comércios não falam 10? Fala 9,99. Porque dá o 666 de Satanás. O mundo jaz no maligno. Observa que lá no passado, o Messias dizia que o mundo jaz no maligno. Então, Satanás ele vem governando o mundo desde aquele tempo. Aí eles dizem que vai vir no mundo o anticristo, mas como? Se Satanás já está no mundo desde aquele tempo, não bate. Então, quem vai vir no mundo? Vai vir no mundo é o anticristo mesmo, porque é antes o nome Jesus Cristo, porque esse nome Jesus Cristo é inventado. A letra J só tem 500 e poucos anos de existência, e lá Israel, onde nasceu o Messias, não tem J até hoje. Lá eles falam o hebraico é composto de 22 consoantes, não tem J até hoje. É tanto que o nome Jesus, lá eles falam Jesus. Esse nome Jesus é inventado, porque o J só tem 500 e poucos anos. Jeová como inventado. O nome do pai é Yahweh. Agora, o interessante nessa história é que o povo hebreu, o povo que vocês chamam de judeu, eles confessam que o nome Yahweh é verdadeiro. E, porém, eles dizem que não pode pronunciar esse nome, que é muito forte, para não se blasfemar do nome. Isso é coisa que Satanás colocou na cabeça deles. Como você não vai pronunciar o nome do Ser Supremo que lhe deu o fôlego de vida que ele criou? Isso é o cúmulo. Não está escrito em várias passagens que aquele que invocar o nome será salvo? Mas como invocar o nome se eles esconderam o nome? E a Igreja Católica que matava, queimava, enforcava os profetas,
levam em frente o engano de Satanás, inventando vários nomes paralelos, enganando o povo. Observa que a Igreja Católica, eles trocaram os nomes originais dos profetas, do Messias, do Pai, e colocaram nomes representando os demônios e colocou o povo para invocar os demônios. Quando você invoca a Deus, você está pedindo para um demônio, que a imagem de Deus, que é a maior estátua da Grécia, representa. Quando você invoca Jesus, você está pedindo para um demônio. Aquela estátua que está no Rio de Janeiro é apenas uma estátua? Nada, ela representa um demônio. E esse demônio chamado Jesus atende, mas é um demônio. O demônio chamado Deus atende. Aí você me pergunta, mas lá na igreja expulsa demônio, está lhe enganando, como é que vai expulsar se lá é a casa dele? Na macumbaria, os guias, os espíritos satânicos descem em nome de Deus e Jesus. O mesmo Deus de Jesus que fala a língua na macumbaria, fala na Igreja Católica, que também é macumbaria. Fala na Assembleia de Deus, fala na Cristã do Brasil e etc. Gente, eu estou trazendo a verdade. Eu não quero o mal de vocês, vocês estão enganados. Vocês precisam acordar para a realidade. O Pai que criou todas as coisas, o bondoso Yahweh, não está em nenhuma entidade religiosa. Daquilo a Israel está tudo na contramão. O povo hebreu, eu li na mensagem passada, no vídeo passado, para onde vai quem morre é o título do vídeo. Eu mostrei que do meio do povo nascerá alguém que governará o mundo. Isso eu li lá em Jeremias capítulo 30, né? Que do meio do povo nascerá um que governará o mundo. O povo hebreu espera um Messias que vem no meio deles dessa forma. Eles estão errados nisso aí? Não. História que o Messias vai vir nas nuvens se inventaram. Observa Mateus, capítulo 24, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam ternos e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vedes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Veja bem, de que geração está falando? Está falando de que a verdade iria brotar. Que ia vir no mundo muitos falsos profetas, já vieram. São multidões de padres e pastores que não trabalham vivendo da lã das ovelhas, enganando a população. Tá. Observam que quando os discípulos andaram no mundo, nem alforjes levavam pelo caminho. Não está escrito que de graça recebei, de graça dai? Observa que o Vaticano é ouro puro e não cansa de pedir dinheiro, fazer campanha de devotos, etc. Observa que as igrejas é um saco sem fundo, no saco deles nunca enche. Vocês precisam acordar, eu não quero o mal de vocês. No momento eu estou indo de leve, porque eu tenho que obedecer ordens das alturas. Mas aí, o que foi dito? Observa que nunca houve tanta igreja no mundo como tem hoje. Então, o que foi dito? Que quando acontecesse isso, né, estaria próximo ao verão, que a figueira ia brotar. E quando a figueira brotasse, estava próximo ao verão. A figueira é a verdade que eles esconderam há 2000 anos. E agora ela brotou.
Observa nos meus vídeos que o que eu falo ninguém nunca disse. Apareceu gente aí dizendo que é Jesus Cristo, não sei quantos, mas veja se eles têm o conteúdo que eu tenho. Não tem, eles não têm verdade. São mentirosos, enganadores. Satanás trabalha com o paralelo enganando. Ele inventou que viria por vários Jesus Cristo, porque ele mesmo ia implantar, já para o povo acreditar nele. Mas eu não estou dizendo aqui, eu passei pelo mundo, foi 16 vezes, essa é a 17ª, e a 17ª, e agora será resolvido o problema do mundo. Porém, o problema do mundo não é resolvido do meu jeito, nem do seu jeito. Veja esse versículo. Esse versículo aqui, que o pessoal lê e não sabe o que lê, Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Essa passagem é mentirosa? Parte é, parte não. Por exemplo, o que está adulterado é mentira. O nome dia é derivado de diabo. Aquele dia, aquele diabo. Tá? Ou seja, aquele tempo. Né? Unicamente, unicamente, está mentindo. Tá? Vê que a palavra está errada. Mas eu vou ler da forma que está e explicar para você entender. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos inventaram. Como é anjo, se não existia J? O J foi existir mais de 1400 anos depois que o Messias tinha morrido. É porque a Bíblia é cheia de mentiras. Por exemplo, se você pega Atos, capítulo 26, versículo 14 e 15, na Bíblia, João Ferreira de Almeida, diz que quando Saulo de Tarso ia no caminho de Damasco perseguir o povo do pai alvo, ele ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica. Mateus 26, versículo 14 e 15, diz que ele ouviu uma voz que lhe falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Sou Jesus a quem tu persegues. Mas veja bem, Senhor é Baal. Já não bate. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas como? Se a letra J não existia naquele tempo? E se ele ouviu uma voz que falava em hebraico, e o hebraico não tem J até hoje? Tá aí, gente, a mentira na cara. Vocês precisam acordar. Eu quero o bem de vocês. Porém, o Pai não teria como pegar alguém puro e perfeito lá em cima, enfiar no meio de vocês morreriam todos. Mas vamos ao versículo. Agora observa, o Paulo, que você fala de Paulo, o nome dele é Saulo, ele era formado, diz essa Bíblia, que ele era formado aos pés de Gamaliel e ele era hebreu. Ele era cidadão romano, mas ele era natural, hebreu, ele era hebreu natural. Tá? A língua dele é o hebraico. E ele ouviu uma voz que ele falava em língua hebraica, que não tem J até hoje. Como falava Jesus, se no hebraico não tem J até hoje, e naquele tempo não existia J. A voz ali diz, eu sou Yahushua, a quem tu persegues. Eles tiraram e colocaram Jesus. Mas por que essa troca de nome? Porque está em Atos capítulo 4, versículo 12. Só há um nome pelo qual se possa salvar. Gente, o nome personaliza. O nome identifica. Se você for para Porto Alegre, por exemplo, e pedir uma passagem para Recife, você vai viajar sentido oposto porque você trocou o nome. Se você mudar o nome, muda o rumo das coisas. Se você chegar numa casa com muita sede e pedir um copo de sal, a sua sede vai aumentar ao invés de abrandá-la. Por isso que Satanás trocou o nome, porque o nome alvo é a senha que dá acesso à riqueza, à prosperidade, à fonte do conhecimento, a fonte que cria tudo, a fonte do poder. A fonte daquele que lhe deu o fôlego de vida. E Yahweh não é um personagem, Yahweh é uma força superior que cria o que ele bem quiser. Vocês precisam acordar.
Porém, se ele quiser personalizar, ele pode, porque ele é a fonte do poder. Se essa fonte querer personalizar, sim, pode. E pode personalizar da forma que ele quiser. Você sabe quem é a minha pessoa? Você não sabe. Agora, eu desci as partes mais baixas do mundo. Eu deixei a minha posição para mostrar a verdade para vocês. Eu vim para o mundo aqui para passar as mesmas situações de vocês. Para começar, eu nasci na inocência. Veja bem aqui. Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Está errado isso aqui? Não. O Messias sabia? Não. Por que ele não sabia? Porque o Pai não falou para ele. O Pai tem seus segredos. Observa que eu passei pelo mundo 16 vezes, essa é a 17ª. 17ª vez. Todas as vezes que eu nasci inocente, sem saber de nada, então não sei de nada. Se você me perguntar, Juarez, você sabe certinho, a data certinha que vai entrar o 7º milênio? Eu não sei. Eu sei que está próximo. Eu tenho certeza que está próximo. Eu tenho certeza que daqui 1000 anos eu estou vivo. Eu tenho certeza que daqui 300 anos eu estou em um corpo carnal aqui junto com vocês. É igual hoje eu vou... Eu falei em um vídeo, eu falo as coisas, as pessoas interpolam, as pessoas extrapolam os limites, saem conversando pelas orelhas. Eu disse, se um homem ou uma mulher parar de comer comidas feitas no fogo, vou usar essa palavra comida, que o que é comida? Comida é a bosta, já foi comida. É outro erro, quando eu disse que os colégios estão ensinando errado, está aí. A comida, eu vou comer a comida, então ele vai comer a merda, que o que foi a comida? Aquilo que você já comeu. E de que forma vai sair o que você vai comer? Já comeu? Fezes. Então eu vou comer a merda? Quando eu estou dizendo que está errado, gente, eu estou dando provas nítidas. Mas qual foi a outra pessoa no mundo que já disse isso? E tem eu sei uma imensidão de coisas erradas aí que eu ainda não disse. Só que eu fico quieto. Deixam me criticar, deixam me zombar, vão quebrar a cara. Eu não quero o mal de ninguém, gente. O poder, acreditando ou não, está comigo. Porém, eu tenho que obedecer ordens, eu não posso passar os limites. Eu tenho que respeitar o meu Pai nas alturas e alvo. Eu não posso fazer as coisas por conta própria. Eu tenho que fazer vistas grossas e tocar o meu barco. Mas então, eu disse, se um homem ou uma mulher parar de comer alimentos feitos no fogo, se renova. Isso não é mentira. Aí você me pergunta, mas você parou de comer alimentos feitos no fogo? Eu digo para você, não. Eu não parei. Eu vou parar com tudo. Quando? Na hora que o Pai me determinar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que obedecer ao meu Pai. Eu fiquei um bom tempo sem comer alimentos feitos no fogo. Mas voltei a comer. E daí? Eu já comi carne de porco. Eu já rezei terço de joelho de presépio na igreja católica. Eu já fui batizado e crismado na igreja católica. Eu fui batizado na Assembleia. Assembleia de Deus, Assembleia de Zeus, que é a maior estátua da Grécia. Eu vim passar todo o trâmite aqui, eu vim, entrei na... todo o sistema. Quando eu parei de comer carne? Eu parava de comer carne por um tempão, depois eu voltava a comer carne. Mas por quê? Eu obedecia ordens. Eu teria que saber na íntegra o efeito que fazia a carne. Por isso que eu parava, depois mandava voltar atrás. Isso aconteceu várias vezes. Aí chegou uma hora que zerou. Faz tempo que eu nunca mais coloquei carne na minha boca e nunca mais vou colocar.
Eu nunca mais vou comer carne na minha vida. Quando você come a carne, você está comendo seu irmão, que foi colocado em um corpo diferente do que o seu. Colocaram que o homem tem espírito que os animais não têm. Eu não tenho espírito nenhum. Colocaram que os homens têm alma. Aonde? Se inventaram, gente. Você é você, a minha alma, que é isso? Isso não existe. O meu espírito, isso não existe. Você é você. A diferença é que é você e o teu corpo que foi colocado em você. Você tomou forma humana. Mas você já existe há bilhões de anos. E Alvo pergunta para Jó, Yuvi, que vocês chamam de Jó, onde estava tu quando eu colocava os fundamentos da terra? Então eu já estava em algum lugar antes que o Pai fizesse a terra. Isso é uma prova que o homem já existia antes que viesse ao mundo. Tem uma passagem na Bíblia que Yahushua no passado falou assim, vou falar do jeito que está lá. Pai, glorifica o teu filho com aquela glória que eu tinha contigo mesmo antes que o mundo existisse. Então, antes que o mundo existisse, ele já existia. Porém, sabemos que glória é uma deusa satânica. Eu estou só citando a passagem. Eu conheço Bíblia, gente. Quando eu falar que eu conheço. Tá. É tanto que eu cito de cor. Tá. Mas o que ele, com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existia, ou seja, Pai, me dê aqueles benefícios que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí eles colocaram glória. Tá. Então, antes que o mundo existisse, Yahushua já existia. Mas não é só Yahushua, vocês também já existiam. Tá. Porém, o Pai, ele tem um vínculo grande com Yahushua, com a minha pessoa. Se vocês lerem, assistirem um vídeo que tem aí, que eu gravei faz tempo, o título do vídeo é YHWH, a bomba explode em cima da prostituta. Nele eu provo que história de filho único é mentira, que Alvo tem vários filhos, só que aí eu dei capítulos e versículos. Eu mostro que ele derramou sangue para salvar, é mentira, inventaram. Tá? Eu provo, dentro da Bíblia, que ele é filho de Miriam e de Al-Hussaf, que vocês chamam de Maria e José. É só assistir o vídeo. YHWH, bomba explode em cima da prostituta. Assiste o vídeo. E lá eu dei capítulos e versículos dentro da Bíblia. Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então é filho do homem. Negócio de Espírito Santo inventaram. Então, meu espírito, inventaram. Espírito Santo é espírito de Satanás. O nome já está dizendo santo, derivado de Satã. Tá. Seja limpo, seja puro, seja perfeito, colocaram seja santo, seja satânico. Então, mas vamos lá ao versículo. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Só Yahweh sabe. Só Yahweh sabe as datas que ele vai determinar as coisas acontecer. Mas quando eu afirmo que eu sou o Messias, eu não estou inventando. E tem provas virão. Olha quanto Yahweh ele não coloca a pessoa preparada para fazer a obra. Ele prepara as pessoas para fazerem a obra. Se vocês pegarem os meus vídeos lá no início e observar, vocês vão ver que a minha maneira de falar, o meu jeito de dizer as palavras, hoje são bem diferentes. Isso sem eu ir à escola, sem ter professor nenhum aqui no mundo. O próprio Yahweh está me elevando, está me levantando. Observa os primeiros vídeos e observa agora, vocês veem que eu estou pronunciando de forma mais nítida, mais clara. O que é isso? Yahweh me levantando. Então, pessoal, eu não quero o mal de ninguém. Eu quero o bem das pessoas. Porém, todas as pessoas que deixarem a idolatria
e adequar a Yahweh, se salvará agora. Os que isso não fizer, vão ficar para depois. Vão ir para um outro sistema, sem corpos carnais, ficarão aqui embaixo mesmo, tá? Eu já disse, sem corpos carnais, pagará o que fez de errado, depois vai ter uma nova chance. É só assistir o vídeo Um Paraíso na Terra. Então vamos lá. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Essa é a situação de Satanás, porque como o Pai deu a ele grande poder, o que acontece? Os homens, eles têm a mentalidade mesquinha, não conseguem enxergar nada. Você sabe quantos bilhões de anos Yahweh criou o ser que se tornou Satanás? Você não sabe. Você não sabe quantos trilhões de anos ele foi criado. Yahweh me fez saber que ele prestou serviço a ele por multidões de anos. Tá? Por trilhões de anos ele era uma pessoa boa. Só que aí nasceu nele uma inveja. E ele, como o Pai deu imensa sabedoria a ele, ele achou que poderia ser governado. E como os seres que Yahweh criou, que são vários mundos, são voltados para Yahweh, ele se invejou de todos agradarem a Yahweh. E aí ele quis receber o mesmo agrado que Yahweh tem. Aí foi aonde ele quis montar um sistema para ele ser louvado. Aí foi aonde ele conseguiu manipular 200 seres importantes. E colocou esses seres importantes como cabo eleitoral, como um político faz aqui, pega pessoas como cabo eleitoral para ganhar eleição, para enganar mais pessoas. E ele conseguiu enganar uma multidão, que é esse povo que está no mundo aqui hoje. A outra coisa, o Pai enviou para cá 142 mil para fazer o resgate desse povo. Observa que esses 142 mil nem sabe quem são eles. Eles serão acordados. Só que Yahweh me mostrou que primeiro eu vou ter que sair para depois tirar eles. Mas sair como? Chegará um momento nesse corpo carnal aqui que eu vou parar de comer e beber as águas daqui. Na hora que isso acontecer, eu consigo tirar os demais. Tá? Gente, eu não estou aqui querendo enganar ninguém. Eu vou ganhar o que enganar vocês? Eu quero ajudar vocês. Eu quero levar vocês para a verdade. Agora, eu sei as datas certinho das coisas? Não sei. Porque Yahweh não passa o segredo total. Foi o caso de Hassatan. Ele achou que tinha todos os segredos, mas não tinha. Yahweh não passou tudo para ele. E ele montou esse reino aqui, e o reino dele não deu certo. Você pode ver que está tudo bagunçado. Aí vem a minha pessoa, eu vou ser implantado no mundo como governo mundial. Só que vai ser um governo diferente de tudo que vocês já viram. Por exemplo, os crentes aí, os religiosos, falam assim, Deus é um Deus de guerra. Lá atrás, lá no começo dessa obra, abrimos um grupo, né? O irmão Davi, do Paraguai, ele criou um grupo, o título do grupo era Guerreiros de Yahweh. Hoje jamais eu colocaria, hoje nós não temos grupo de WhatsApp, porque grupo é igreja online, nós não temos igrejas, mas hoje jamais eu abriria, se fosse um caso, de colocar um título desse, Guerreiros de Yahweh, porque eles colocam que Yahweh é de guerra. Não, Yahweh não é de guerra, Yahweh é de tranquilidade.
É tanto que Yahweh não aceita essas guerras que estão no mundo aí. A Rússia, o Vladimir Putin, ele está guerreando com o Volodymyr Zelensky, né? A Rússia guerreando com a Ucrânia. E Yahweh aprova essa guerra deles? Não. Israel está guerreando contra Hamas, aí outros países aí guerreando, né? E o pai aprova? Não. Yahweh não aceita guerra. Yahweh quer tranquilidade. Porque acontece que houve... Aí vocês colocaram na Bíblia que o Messias no passado não cometeu erros. Isso é mentira também. Não existem homens em corpos carnais que não cometem erro. Em corpo carnal, o homem é frágil e fraco, sujeito a tantas coisas. Será que é por acaso que mostra na Bíblia que Yahushua jejuava? Porque ele era fraco. Os desejos carnais é um caos. Ele cometia falha, ele tinha falhas. É tanto que, por que está a guerra hoje lá em Israel? Porque Yahweh Abraham, que você chama de Abraão, não tinha nada que deitar com H. H é a mulher que eu vivi com ela há 37 anos. Aonde eu imaginava nunca isso no mundo? Que é a Guiomar Pedreira Vital. Depois que a Sara morreu, que é a mulher legítima, Yahweh Abraham casou com Quentura. Quem é a Quentura? A Elisângela, que eu vivi 3 anos aqui. E só foi permitido eu viver com ela 3 anos. É tanto que quando eu fui morar com ela, eu sabia que só podia ficar com ela por pouco tempo. É tanto que eu fiz um documento. Agora eu dizia para ela, por que eu não posso ficar com você toda a vida? Eu não sei. Eu tenho que obedecer a ordem. Quando foi mandado eu largar, eu larguei. Eu tenho que obedecer regras. Agora, o interessante é que essa Elisângela é a Quentura do passado. E os 5 meninos que nasceram da Guiomar Pedreira Vital foram filhos dela lá no passado. O ex-marido da Sara era o faraó do passado. O Celinho que nasceu da Sara é o Emaúl, que você chama de Ismael do passado. Era filho meu com H. E o ex-marido dela, que trabalha no porto, no cais, lá, descarregando o navio, no passado, o pessoal que ele é hoje empregado deles, hoje é patrão dele. No passado, eles eram empregados de Faraó. Os empregados de Faraó do passado, hoje é patrão dele. Agora eu estou inventando, eu sabia isso? Nunca, gente. E Al está me mostrando as coisas. É que misturaram. Agora, o que me impressiona, que a Guiomar Pedreira Vital nasceu 10 de abril. A Sara nasceu 14 de abril. A Elisângela nasceu 12 de abril. Observa. A Guiomar Pedreira Vital nasceu 10 de abril. A Elisângela nasceu 12 de abril. E a Sara 14 de abril. Isso é por acaso? Hã? Isso é por acaso? Gente, é que inverteram toda a história. Consumiram as escrituras originais. Agora, por o Abraão ter deitado com H, foi que nasceu Emaúl, e os árabes de hoje lá, que estão guerreando contra o judeu, são irmãos. Os judeus estão matando seus irmãos, como o Hamas está matando seus irmãos. Ou seja, Satanás, desde aquele tempo, estragou tudo. Tá?
E o casamento meu com a Guiomar, 37 anos, foi um grande sofrimento. Eu pagando o preço da minha desobediência lá atrás. 3 anos que eu vivi com a Elisângela foi só sofrimento. Eu paguei um preço alto, é que eu fico calado, pagando os erros do passado. Hoje estou com a Sara, nota 1000. Eu não tenho nada que reclamar da Sara. Inclusive, me surpreendeu, eu estava deitado, abraçado com a Sara, e vi uma menina de 7 anos nos meus braços. Ela não tinha o tamanho de mulher, ela tinha 7 anos de idade. E Al me mostrou que ela é uma menina e que eu tenho que cuidar dela, que ela vai crescer, florescer e frutificar e será colocado como mãe das nações. E vocês, acreditando ou não, eu serei colocado como pai das nações. O que Al prometeu a Yahweh Abraham? Mandou ele olhar para cima as estrelas, perguntou se ele poderia contar, disse que não. Assim a tua descendência é como a areia do mar. Você será grande na terra, né? No passado, a Sara foi impedida de ter filhos, já tinha terminado o costume das mulheres, né? Já era velha. Quando Yahweh apareceu a Yahweh Abraham e disse que ela daria um filho, ela não acreditou, a Sara, devido ela já não menstruava mais. Aí no tempo, e tem demorou 25 anos, né? Aí veio o 7, 2 e 5, 7, para Sara ficar gestante de Isaac, Yahweh Isaac, que você chama de Isaac. Tá. E agora repete a história. A Sara hoje é lá criada e ela é impedida de ter filhos. E dela vai nascer Yahweh Isaac. Quando? Não sei. Quanto tempo vai levar isso? Não sei. Porque a promessa é com esse menino. O Celinho, que é o filho dela, que está no estado de Alagoas, hoje está todo bagunçado, numa situação triste e feia. É de se lamentar. Mas o pai me mostrou que chegará um tempo que ele vai governar um povo também. Será que você que me critica sabe de alguma coisa? Os homens e as mulheres estão em corpos carnais, a cada tempo mais longe do berço onde nasceu, e mais próximo ao cemitério, e fica se achando os tais, sem saber que a vida é infinita, e que isso aqui é apenas uma passagem rápida, é como um conto ligeiro. Porém, quem abraçar a verdade, entrará em um reino aqui nesse mundo, e reinará para todos sempre. Eu quero agradecer os meus seguidores no YouTube também, no Facebook e também no Telegram. Em todos os países do mundo eu tenho seguidores. Eu quero deixar um forte abraço a vocês. Eu tive que abrir um novo canal no YouTube. O título é Sara e Juarez. Peço a vocês que se inscrevam lá, ok? Eu deixo a todos vocês um forte abraço. Vamos em frente. A coisa é mais séria do que se possa imaginar. Mas eu quero voltar ao versículo. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, Então, veja bem. Eu estou no mundo. Eu tenho 100% de certeza e o tempo provará que eu não estou inventando, não estou enganando ninguém. Existem falhas em mim? Sim, eu estou em um corpo carnal. Eu vou dar um exemplo para vocês.
As pessoas pensam que eu sei tudo. Não, não é assim não. Tem coisas que Yahweh me mostra de forma direta. E tem coisas que ele deixa eu quebrar com a cabeça. Tem pessoas que chegam em mim e Yahweh já me fala quem é ela. Tem pessoas que Yahweh deixa eu lidar com ela para me conhecer na carne, a situação. Então não sei tudo. Não. Eu sou um aprendiz de Yahweh. Yahweh está me moldando, está me ajudando, está me levantando. Mas eu não sou grande, eu sou pequeno, tá? Então, eu já estou aqui no mundo, tá? Agora, se você me perguntar qual é a hora que você vai agir de forma forte para abalar o mundo inteiro, não sei. Isso eu não sei. Eu aguardo ordens de Yahweh, né? Eu obedeço ordens de Yahweh. Eu sou o maior amigo de Yahweh nesse mundo. Se vocês acreditar, sou. Se vocês não acreditar, sou. Ninguém me derrotará. Ninguém me consumirá. O maior segredo do mundo está comigo e a Sara. O Altíssimo Yahweh nas alturas. Eu te louvarei por toda a minha vida. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.